Bom, Patrícia está aqui hoje para nós falarmos sobre miomas e pólipos. Falei para você no começo do programa, pelo menos 70% das mulheres sofrem com o mioma e o pólipo. E eu já quero começar, Paty, perguntando para você a diferença. O que é o mioma e o que é o pólipo? Tudo bem? Tudo Keila? ótimo, minha amiga. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Então, são duas coisas distintas e que são importantes porque mais da metade das mulheres podem apresentar um dia na vida o mioma, né? Então, o mioma, gente, seriam nódulos que vão surgir no seu útero, são nódulos de tecido muscular e são benignos. Então, são considerados na medicina, na ginecologia, como tumores benignos. Raríssimas vezes nós vamos ter alguma complicação com ele, no sentido de pensar em malignidade. E os pólipos já parecem como se fossem umas carinhas esponjosas que crescem também dentro do útero. É como se fosse uma proliferação do tecido, das células que estão dentro dele. Então, o tecido interno do útero se prolifera e forma essas carninhas, parecendo umas verruguinhas internas, tá? Vai ter uma frequência menor. Então, a frequência de pólipos na população, acredita-se que nós, mulheres, cerca de 25% das mulheres pode desenvolver pólipo um dia. E no que prejudica a saúde da gente? Por exemplo, eu estou me lembrando agora de um caso que a gente viu aqui um tempo atrás, de uma mulher que retirou um mioma de 26 centímetros. Ficou muito tempo, inclusive ela chegou a pensar que era gravidez. Faz alguns anos isso, uns 3, 4 anos, que nós mostramos isso. Quer dizer, não faz mal para a saúde, mas não é uma coisa para você ficar cultivando e esperando dessa forma. Exatamente. O que acontece, Paty? A gente tem que tomar cuidado, porque não vai virar um tumor, então, maligno, e a pessoa já fica tranquila, achando que está tudo certo. Se não é maligno, tudo bem. Não precisa fazer nada. Mas tem outras consequências. Então, o mioma ele pode provocar sangramentos excessivos, com coágulos, pode dar dores. Se ele fica muito volumoso, que foi o caso, né, dessa paciente, ele vai começando a comprimir os órgãos. Então, ele vai crescendo de uma forma onde ele pode comprimir bexiga, comprimir intestino. Então, começa a ter retenção urinária, começa a atrapalhar o ritmo ali do intestino, que ela começa a ter uma qualidade de vida alterada, comprometida. Então, ele não vai ser uma doença grave, mas ele pode levar também até uma anemia. Então, a pessoa não para de ter um sangramento intenso, frequente, e aí acaba ficando anêmica, cansada, indisposta por conta da própria É como se a menstruação não acabasse nunca. Não acabasse Toda nunca. hora menstrua. Se a gente for pensar assim, os miomas, num geral, eles são assintomáticos, né? Mas, assim, quando tem o sintoma, tem que ir atrás e resolver. Então, a partir do momento que você faz uma ultrassom anual ou semestral, você tendo já o diagnóstico de mioma, você sempre vai fazer e acompanhar. Porque pode ser que seja assintomático a vida toda, você vai morrer. E não cresça, fique ali. Não cresça, você vai morrer com aquele mioma, porque é um nódulo endurecido. Então ele não vai sumir, ele vai ficar lá. E isso nasce por quê? Não tem uma causa assim, específica, a causa é desconhecida, mas os fatores que levam ao desenvolvimento dele são voltados para a parte hormonal. Então, é como se eles fossem dependentes dos hormônios que nós produzimos. E é por isso que é frequente ele aparecer na idade reprodutiva da mulher. Então, enquanto a mulher está menstruando, né, tendo o seu ciclo menstrual normal, é a fase que ele vai aparecer. E a mulher pode ter filhos tendo mioma? Pode. Ela pode engravidar tendo mioma, só que tem que ter um cuidado maior, porque às vezes o mioma ele pode estar numa localização onde o embrião está ali próximo, ou placenta, então você pode às vezes ter um trabalho de parto prematuro, um sangramento durante a gestação, e às vezes ele pode até tornar difícil da mulher engravidar, ser um fator de esterilidade. É mais difícil, então vamos colocar aí 4% mais ou menos em média das mulheres pode ter uma dificuldade de engravidar por causa de um mioma. E o pólipo a mesma coisa? Também pode crescer e prejudicar uma gravidez? O pólipo, na verdade, ele pode ficar em locais, porque se a gente, só para a gente mostrar aqui para vocês, para elucidar um pouquinho, só apontar aqui, a câmera está pegando? Aqui. Isso. Então, o pólipo, ele pode estar pegando no fundo, no pólipo é esse branquinho. Esse branquinho, tá? Ele pode estar pegando aqui no colo do útero, então eu posso ter um pólipo endometrial, que está na cavidade aqui do útero, e posso ter um pólipo na região endocervical.
Se a mulher está tentando engravidar, o que acontece quando forma o embrião, ele pode se encostar próximo desse pólipo, aí pode ter um sangramento, pode ter até um abortamento. Então, a mulher que quer engravidar e tem um pólipo, ela tem que retirar esse pólipo antes, para não ter nenhum risco ali de um sangramento. E aqui é mioma, Paty? Isso. E aqui nós vamos ter os amarelinhos, os miomas. A gente tem 3 tipos de miomas de acordo com a localização. Então, nós temos esse mioma que fica na camada intermediária do útero. Então, aqui é o miométrio. Esse mioma aqui, ele é intramural. A gente tem um mioma também que pode ficar na parte mais interna, entre aqui próximo do endométrio, que é a camada essa que forma o sangue para menstruar. Certo. Esse daqui, então, é o submucoso. E a gente tem, aqui não está mostrando, mas na camada de fora do útero, a gente pode ter um mioma que é subseroso, que é a parte externa. E isso daqui, Paty, o que é? Aqui também a gente pode, na parte de dentro, um mioma também. Mas aí seria pensando no submucoso. Importante esse mioma submucoso, que é o interno, falar, é que ele é um mioma que sangra muito. Então, é um mioma preocupante quando tem, porque ele pode sangrar, difícil conter, às vezes, o sangramento, às vezes até um caso de cirurgia mesmo. E numa situação de engravidar, também ele pode atrapalhar, porque como o mioma está lá interno, lá dentro, também é aquela questão, às vezes o embriãozinho se manifesta, se encosta ali para se desenvolver e pode ter risco de abortamento, risco de ter um sangramento. Então, ele também vai atrapalhar uma gestação, se ela tem um mioma submucoso. Ô, Paty, tanto o mioma quanto o pólipo, eles podem atrapalhar na libido e no relacionamento sexual? Na libido, não. Mas se for um mioma grande, ele pode, às vezes, causar um incômodo, um desconforto. Que na hora que, por exemplo, às vezes chega a encostar, aqui a gente tem porque você tá o canal. A localização exato. Aqui, eu tô pensando. Então aqui é o canal vaginal, gente, para ter uma noção. E aí, vamos imaginar numa relação que pode encostar aqui no colo do útero, o mioma, se ele estiver grande, pode dar incômodo, dor no pé, dor embaixo do ventre. Sentir alguma coisa, uma dor. E aqui, ó, se ela tiver um pólipo nessa região e vai ter a relação, vai encostar, pode ter sangramento. Então, pólipo numa relação pode ter um sangramento, aí a paciente às vezes fica, né, a pessoa fica lá preocupada, tudo, e quando tem um mioma pode ter uma sensação de dor, nos miomas maiores. Por isso que precisa tomar cuidado, precisa né? tomar cuidado. A gente pediu para gravarem algumas perguntas, eu vou colocar a primeira para a Patrícia ouvir, e você também já acompanha, se há alguma dúvida que você tem, vale a pena se acompanhar. Pode colocar a primeira, por favor. Olá, tudo bem? Eu me chamo Amanda, eu tenho 29 anos. O médico disse que eu tenho o próprio no útero. Isso é perigoso? Não entendi, tem o quê? Pólipo. Um pólipo. Tem um pólipo no útero. Ele não é perigoso, ele tem uma incidência de virar um tumor maligno em torno de 3 a 4%. Existe, mas é baixa a frequência. Quando você, que é jovem, tem um pólipo, tem que acompanhar com ultrassom. Então, a cada 6 meses você vai acompanhando, porque se ele começar a crescer ou se aumentar, tiver mais outros pólipos ali, você deve fazer a retirada. Como é feita a cirurgia, Paty? Você tem que fazer um procedimento que chama histeroscopia. Essa histeroscopia vai acontecer de que forma? Vai entrar com o aparelhinho aqui embaixo, esse aparelhinho vai entrar pelo útero e vai achar o pólipo e já removê-lo. Então, é muito simples o procedimento. É uma cirurgia simples que você vai retirar já exatamente onde está. Então, ela é mais certeira. E mioma, a mesma coisa, a maneira de retirar? Pode ser feita dessa forma, mas depende do tipo de mioma. E do tamanho, né, Paty? E do tamanho. Senão, vai ter que ser feito pela via abdominal mesmo. Quase uma cesárea. Hoje em dia, Keila, evoluiu muito a videolaparoscopia. Então, os miomas hoje, raras vezes estão sendo retirados por uma laparotomia, que é a cicatriz parecida de cesariana. Por isso que você tem que sempre acompanhar, porque quanto menor, mais fácil para fazer uma cirurgia como essa. Porque se é menos muito grande, traumático. Daí né? você tem que fazer uma cirurgia mesmo, maior, muitas vezes convencional. Exatamente. Né? Então, a videolaparoscopia, ela vai entrar através de 3 furinhos no abdômen e aí vai fazer ali a retirada, muitas vezes só do mioma, às vezes não precisa tirar o útero todo. Então, depende de cada caso. Então, é bem individualizado o tratamento, tá? Tem mais uma pergunta, pode colocar na tela, por favor. Boa tarde, me chamo Rebeca. Qual a chance de um pópilo virar câncer? A gente acabou de falar aqui, mas assim... é a próxima, essa já tinha entrado. Põe a próxima para mim, por favor. Olá, tudo bem? Eu tenho 39 anos. E o que é pior,
pólipo ou mioma? Eu tenho medo dos dois. Na verdade, depende do tipo, né, e da localização. O pólipo é um procedimento muito mais simples de você resolver, de ser retirado, e às vezes nem precisa retirar. É até importante a gente falar, o pólipo, obrigatoriamente, a gente indica de retirar em casos de surgirem em mulheres que já estão na menopausa. Então, quando aparece o pólipo, vai ter sangramento. A mulher está sem menstruar há mais de 1 ano e, de repente, sangra. Tem que procurar e saber o que aconteceu. Ela tem que fazer a retirada desse pólipo, porque aí o risco é um pouco maior daquilo, com o tempo, malignizar. E não é uma coisa que vai ser imediata. Pode levar tempo, 5 anos, 10 anos, mas por que nós vamos aguardar, né? Outra situação também, se o pólipo está sangrando demais. Então, é que toda hora vai fazer um procedimento ali e ela, ou um ultrassom transvaginal sangra, numa relação sangra. Vira e mexe, ela tem um sangramento fora do momento ali da menstruação. Também tem que pensar em retirar esse pólipo. Se quer engravidar, também tem que tirar esse pólipo. Então, são momentos que a gente tem que mexer. Agora, o mioma, ele, como acomete mais de 70% das mulheres, a gente tem que se ater, assim, tomar muito cuidado com ele, porque ele pega a maioria de nós, mulheres aí, e de uma hora para outra ele pode crescer ou trazer os sintomas. E numa hora que a gente poderia, se já soubesse da existência dele, estar fazendo um tratamento clínico primeiro, às vezes pula essa etapa do tratamento clínico e acaba tendo que fazer cirurgia. Existe remédio que faça diminuir, Paty? Tem. A gente pode, e sempre deve ser feito dessa forma. Se o mioma está dando algum sintoma, primeiro vamos tentar o tratamento clínico. Então, a gente tem medicamentos via orais, à base de progestágenos, né, que são medicamentos. Tem, hoje em dia, o DIU hormonal, que você pode estar colocando também, ele ajuda a diminuir o fluxo menstrual, a controlar o tamanho e o sintoma do sangramento exagerado. E, numa segunda opção ali, a gente tem também o que a gente chama de embolização, que você vai fazer com que diminua a nutrição, você corte o sangue que vai para o mioma. Então, é um procedimento menos invasivo que a cirurgia e que pode ser feito também e tem uma resposta muito boa. Paty, estilo de vida tem a ver com o crescimento do mioma e também do pólipo? Do mioma, a gente tem que sempre pensar, tudo hoje em dia a gente pensa nessa questão, né? O estilo de vida sempre vai ser importante. A questão, por exemplo, dessas duas situações, esses 2 tumores benignos, é que eles têm um vínculo muito grande com a parte hormonal. E quando, por exemplo, nós descuidamos da alimentação, aumentamos o peso, tem a situação de estar obesa, aumenta a produção ali do estrogênio, que é um hormônio que acaba estimulando o mioma e até mesmo o pólipo. Então, os hormônios que nós produzimos podem ser aumentados com o ganho de peso, com a obesidade. Paty, e por que muitas vezes, quando vai se retirar o mioma, também se retira o útero todo ou parte? Isso tem que também ser sempre avaliado. Como é que é a paciente, qual a idade, se tem filhos ou não tem, se já está próxima da menopausa. Então, quando o útero é grande, ela tem um sangramento importante, mas ela já teve filhos ou já está mais próxima da menopausa, não tem essa questão de engravidar, recomenda-se já tirar o útero todo mesmo. Tá? Porque ou tem vários miomas onde você não consegue tirar só ele ali, um só mesmo, né? Que pode acontecer de ter mais que um, então. Sim, e a chance é muito grande. Principalmente, é difícil ter. Sim, a partir do momento que cresce um, a chance de você ter outros ali é muito grande. Existe uma tendência meio que genética ali de aumentar e ter outros. Mas, Paty, quando eu retiro o útero, eu não posso... Não faz falta no meu organismo? Isso, né? Lógico que faz, mas assim... Não é uma coisa latente essa falta, mesmo eu tendo mais de 50 anos e tudo? Sempre eu acho que a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer um procedimento cirúrgico, sim. Certo. Porque assim, ele não vai fazer falta no sentido que o útero ele é a casinha ali para o bebê, para uma gestação, enfim. Mas na hora que você tira um órgão, claro que ele tem os seus ligamentos ali que estão dando sustentação, né? Então, ele vai dar sustentação para a cúpula, para o canal vaginal, para a cúpula vaginal. Então, na hora que você tira, querendo ou não, a gente pode ter, às vezes, uma queda, querendo ou não, ali, da estrutura pélvica, né? Dá uma descida, aumenta um pouco mais a questão ali da perda, né, da musculatura, que você perde os ligamentos, você tira os ligamentos. Então, sempre pensar, vai fazer uma cirurgia, realmente tem que ser feito? Já tentei de tudo? Então, pensar sempre numa situação... É sempre a última coisa a pensar, ainda mais algo para retirada de um órgão, né, Paty? E pensa-se que quando você está na menopausa, você realmente vai ter redução. Esse mioma
não é da noite para o dia, mas ele gradativamente vai ficando mais quietinho, vai diminuindo o fluxo, o volume dele, porque a menopausa você não vai ter mais o sangramento, que vai estimular o seu mioma, e também a produção dos hormônios. Então, como o mioma ele é hormônio dependente, você não vai ter mais a produção hormonal, automaticamente ele vai regredir, ele vai ficar quietinho e não tem necessidade da cirurgia. Daí nós voltamos naquilo que nós falamos com o Dr. Hugo também, da necessidade de você fazer exames periódicos, porque você vai acompanhando o crescimento até a estagnação e a partir daí o profissional decide qual é o melhor tratamento para você. Se você deixar muito tempo, muitas vezes sem perceber, quando você vê já cresceu demais, mesmo que acontece mesmo, né, Paty? Acontece. Claro que não como nós vimos, que eu comentei, de muitos centímetros assim, mas pode acontecer mesmo, se você confundir, como foi aquele caso, com uma gravidez. Pode. Né? Eu já tive uma paciente assim também. Que a pessoa não percebe, né, menina? Não percebe e achando que tá, e quando você vai ver, realmente aquilo lá era um mioma, nem depois mexia. se sente culpado porque não percebeu. Então, Exatamente. por isso que é importante que você faça todos os procedimentos. Ô, Paty, antes da gente encerrar, adolescente também pode ter? Começou a menstruar, já é suscetível a ter? Na adolescência, não. A gente tem pacientes jovens que podem apresentar mioma ou pólipo, mas é mais difícil. Os miomas, você tem uma tendência a aparecer de 35 a 50 anos e os pólipos também numa idade mais acima, mas não é impossível. Tenho pacientes que às vezes com 20 e poucos anos que já apresentam um mioma pequeno, tudo. Então tem que olhar desde pequeno, sim. Na adolescência não vai acontecer, mas depois lá dos seus 20 anos, qualquer momento pode aparecer alguma coisa, mesmo que seja pequena. Por isso que mas tem é mais que começar raro. A passar por consulta cedo. Assim que começa a menstruar, você já leve tua filha ao ginecologista para que haja esse acompanhamento. Vou deixar os contatos da doutora Patrícia, ela atende aqui em São Paulo e também no Grande ABC. O Instagram dela é legal você acompanhar porque a Paty deixa muitas orientações para a gente. dra.patriciaolivote_, está aí na tela para você. Os contatos do WhatsApp também você pode marcar a sua consulta, 951856900. No YouTube também, siga, se inscreva no canal da Paty, que também tem muitas informações, que é DRA Patrícia Olivote. Pelo e-mail também, você pode conversar com ela, driolivote.olivote@gmail.com. E lá no site também tem todos os endereços e telefones, tá? drapatriciaolivote.com.br. Todo mês a Paty está aqui de volta com a gente para poder te orientar. Obrigada, viu, minha amiga? Eu que agradeço, Keila, mais uma vez. Até o mês que Obrigada. vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, até mais. Agora está na hora do nosso